Já vimos que é possível acontecer a combustão utilizando somente os componentes do motor básico, que alguns sistemas foram adicionados ao motor para aumentar a potência e a durabilidade. Falamos sobre o sistema de lubrificação e agora vamos ver o mínimo que você precisa saber sobre sistemas de arrefecimento em motores diesel. O sistema de arrefecimento é um conjunto de componentes responsáveis por controlar a temperatura do motor, evitando o superaquecimento e mantendo o motor operando em uma faixa de temperatura ideal, geralmente entre 80 e 100 graus. E basicamente é composto por bomba d'água, válvula termostática, radiador, tampa do radiador, ventilador e sensor de temperatura. A bomba d'água mantém o líquido de arrefecimento sempre em circulação pelas galerias do motor, até que a válvula termostática se abra, permitindo a circulação do líquido pelo restante do sistema de arrefecimento. A válvula termostática é a responsável por controlar a temperatura do líquido. As mais comuns são acionadas por uma cera expansiva sensível à temperatura. Quando o líquido de arrefecimento que está circulando somente nas galerias do motor atingir a temperatura de trabalho, a cera se expande, abrindo a válvula gradualmente conforme a temperatura aumenta, permitindo a passagem do líquido para o radiador. Se fecha gradualmente conforme a temperatura cai, mantendo a temperatura do motor controlada. É impossível decorar as informações sobre todos os equipamentos em operação hoje em dia. Por isso, melhor do que decorar é saber onde procurar essas informações. Eu criei uma comunidade para a troca de catálogos, manuais e experiências reais. Acesse a comunidade através do link na descrição desse vídeo. O radiador é feito de alumínio para facilitar a troca de calor. É formado por várias canaletas ligadas entre dois reservatórios. Um na parte superior é onde fica o líquido que acaba de sair do motor com maior temperatura, e um na parte inferior, onde o líquido que está com a temperatura mais baixa fica aguardando o retorno ao motor. Estes tubos são cobertos por aletas que facilitam a troca de calor. A parte superior também serve como reservatório e tem um bocal para o enchimento do sistema. A tampa do radiador controla a pressão do sistema de arrefecimento. Funciona como um respiro. Permite a entrada e saída de ar mantendo a pressão esperada. A pressão no interior do sistema eleva a temperatura de ebulição do líquido, impedindo que o líquido ferva com a temperatura de trabalho do motor. O ventilador força o ar a passar pelo radiador para facilitar a troca de calor, auxiliando na redução da temperatura do líquido de arrefecimento. O sensor de temperatura é responsável por monitorar a temperatura do líquido de arrefecimento e enviar as informações para o módulo, que interpreta o sinal e pode mostrar a temperatura no painel, acionar alertas de falha e entrar em modo de proteção em caso de superaquecimento. O sistema de arrefecimento funciona da seguinte forma: durante o funcionamento, a temperatura do motor sobe rapidamente. Para controlar a temperatura, a bomba d'água circula o líquido de arrefecimento pelas galerias do motor até que atinja a temperatura de abertura da válvula termostática, o que permite a passagem do líquido para a parte superior do radiador, abrindo espaço para que o líquido que está na parte inferior do radiador entre no motor e baixe a temperatura da válvula termostática. Assim ela se fecha e o líquido de arrefecimento volta a circular pelas galerias do motor e reinicia o processo. O líquido que está no radiador é resfriado pela troca de calor entre o radiador e o ar que o ventilador força por entre as aletas do radiador. Esse processo reduz em até 10 graus na temperatura do líquido. Quando a temperatura sobe, o líquido se expande e a pressão do sistema sobe. Quando a temperatura cai, o líquido retorna ao tamanho normal e a pressão cai. Durante o funcionamento, o sistema precisa sempre estar com uma pressão de mais ou menos 20 psi para manter a circulação e evitar que o líquido ferva. Para controlar a variação de pressão, a tampa do radiador permite que o vapor saia do sistema quando a pressão sobe e permite que entre ar no sistema quando a pressão cai. Boa, meu amigo, sua interação com esse vídeo é a única forma do YouTube reconhecer o valor deste conteúdo e distribuir para mais pessoas. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar nos comentários a sua opinião. Considere fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp e confira a lista de ferramentas essenciais que estou montando. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado. Geralmente, quando o sistema de arrefecimento falha, o sintoma é superaquecimento. E são esses alguns dos motivos mais comuns de falha no sistema de arrefecimento. Nível baixo do líquido de arrefecimento. Para que o sistema consiga trocar calor corretamente, a quantidade de líquido no sistema tem que ser o suficiente para circular pelo motor e preencher o radiador. Quando o nível do líquido está abaixo do normal, o líquido não fica no radiador tempo suficiente para reduzir a temperatura. E além disso, possibilita a criação de bolhas que impedem o fluxo do líquido e provoca cavitação, que é o processo em que bolhas de ar implodem contra as camisas do cilindro e as pás da bomba d'água, comendo
derretendo o metal até causar furos. É normal repor uma certa quantidade de líquido periodicamente. O líquido pode escapar naturalmente pela tampa em forma de vapor. Se a perca de líquido estiver acima do normal, procure por vazamentos no sistema de arrefecimento, incluindo trincas externas ou internas no bloco. Falha na bomba d'água. O líquido precisa estar sempre em circulação pelo sistema. É normal o desgaste nas palhetas, o que reduz a capacidade da bomba. Outra forma de falha na bomba é a quebra do eixo do rotor. Esses defeitos reduzem ou impedem a circulação do líquido, provocando superaquecimento. Falha na válvula termostática. Essa válvula pode travar aberta, permitindo a circulação constante do líquido entre o motor e o radiador. Neste caso, o líquido mantém o motor frio por mais tempo e isso aumenta o desgaste nas peças do motor. E quando o líquido esquenta, não há tempo para resfriar no radiador, levando o motor a superaquecimento. E quando a válvula trava fechada, o líquido não circula pelo radiador e a temperatura do motor sobe rapidamente. Radiador entupido. O líquido precisa circular livremente pelo interior das canaletas do radiador e o ar precisa circular livremente entre as aletas na parte externa do radiador. O acúmulo de sujeira no interior do radiador reduz a capacidade de armazenamento do líquido e dificulta a circulação do líquido pelo sistema. E o acúmulo de sujeira na parte externa do radiador reduz a área de contato do ar com o radiador e isso reduz a capacidade de resfriamento do sistema. Falha no ventilador. Para conseguir forçar o ar pelo radiador, é preciso um isolamento entre o ventilador e a caixa do radiador para evitar que o ar saia pelos espaços maiores ao invés de passar pelo radiador. E o ventilador precisa girar em uma certa velocidade. A redução da velocidade do ventilador reduz a capacidade do ventilador de passar o ar pelo radiador. A causa da redução da velocidade do ventilador vai depender do sistema que é utilizado para acionamento do ventilador. Falha na tampa do radiador. A tampa do radiador controla a pressão do sistema. Se ela travar aberta, permite a fuga do líquido e reduz a pressão do sistema. Se ela travar fechada, a pressão sobe acima do normal e danifica outros componentes e provoca vazamento. E se você ficou até aqui, responda essa aí nos comentários. O que acontece se a válvula termostática travar fechada? No próximo episódio, vamos falar sobre sistema elétrico em motor diesel. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Essa é a jornada do mecânico e aqui você vai ver o mínimo que você precisa saber sobre manutenção em máquinas pesadas. Então vem com a McFort.